Você tem um relacionamento que você sente que não dá virada, que não vai pra frente, nem termina? Você já começou o seu relacionamento na adolescência e sente que ele fica no mesmo ponto, ou foi até um determinado ponto, mas não avançou? Vamos discutir o relacionamento aqui. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista, e aqui é o Café com Freud e Lacan. Vamos discutir pontos da vida cotidiana sobre falando dos conceitos de psicanálise. Se você é novo, inscreva-se e vamos levar os vídeos ao maior número possível de pessoas para que a gente possa contribuir com os amores e relacionamentos. Então, assim, aqui o canal fala de vários tópicos, né? Mas falando agora de relacionamento, eu vejo muitas pessoas vêm procurar com questões amorosas. E um dos pontos que se repete bastante é isso do relacionamento não avançar. E eu sinto assim, caso clássico que aparece é a questão de ter começado, então vamos começar com o primeiro ponto, né? Ter começado o relacionamento na adolescência. Eu sinto ali lá pelos 16, 17 anos, a pessoa está em desenvolvimento, ela está pela primeira vez conseguindo sair sozinha e quase assim se conhecendo mesmo, não é assim? E tem ali aquele relacionamento, e é muito bacana muitas vezes, porque é o primeiro, não necessariamente o primeiro beijo, mas muitas coisas rolam na primeira vez, a primeira vez que vai na casa apresentar o relacionamento, sai com os amigos, e na adolescência tem coisas assim, essa questão, assim, muitas viagens, passeios, e sai junto, muita efervescência ali, então muitas vezes as pessoas ficam como assim, aquele tempo que era bom, aquilo que era bom, aquilo que é felicidade. E isso pode ser perigoso para o relacionamento, porque eu sinto como analista, já falei isso aqui no canal, o quanto a gente tem fases da vida e o quanto em cada fase a gente tem alegrias e preços a pagar. E se a gente sente que só na adolescência é bom, só aquilo é bom, e eu sinto que tem muita adrenalina, não é? Porque a gente está conhecendo o real, né? Assim, o estado de real, muitas vezes, porque a gente não conhece muitas coisas, está sendo apresentado, então aquele coração batendo, muitas vezes confundem com paixão. Eu sinto que confundem, porque do meu ponto de vista é possível estar apaixonado, gostar muito da pessoa, mesmo lá com 20, 30 anos de casamento, mas não vai ser um estado de real, assim, de nossa, eu não consigo pensar, se a pessoa chegar, começa a disparar o coração. Isso, se a pessoa viver assim, ela vai ter um ataque cardíaco, não vai conseguir ir para frente. Agora, é possível ser legal, ter aquela paixão, ficar feliz que vai ao cinema, ficar feliz em construir coisas e tal, mas são fases diferentes. Então, só voltando aqui, vejo algumas pessoas que começaram o relacionamento na adolescência e ficam ali paralisados naquele tempo. E isso não deixa avançar para outras fases, não faz o relacionamento crescer, o relacionamento precisa entrar em outras fases. Depois, a questão é que quando a casal, sei lá, tá aí 5, 10 anos, começando na adolescência, o quanto eu sinto que a pessoa quase não se construiu sozinha. É como se eles tivessem assim um pulmão que é dividido, é quase um siamês que divide o pulmão ali, quase como se a pessoa não conseguisse respirar por si própria, não conseguisse fazer coisas por si próprios. Muitos falam aqui, nossa, eu nem sei o que eu gostaria de fazer, porque eu já fazia com ele e era automático com ele, com ela. E aí, assim, é importante que a pessoa se trate, que a pessoa se cuide, comece a sair sozinha, mesmo continue namorando, mas comece a conseguir ficar sozinho, respirar sozinho. E o respirar é, digamos, metafórico, assim, não é? O quanto a pessoa conseguir se ver sozinha, se sentir sozinha. Então, este é o ponto. Muitas vezes eu sinto que aquele relacionamento já não tem mais sentido, já não faz mais efeito, não é aquilo, mas o casal, os dois do casal não conseguem se ver sozinhos, quase como se tivessem, como se dividissem o pulmão, dividissem uma parte ali deles, que eles, assim, quase como se eles não fossem mas como se eles fossem pela metade ali, precisassem daquele complemento. Prestem atenção nisso,
cuidem-se, façam um movimento para se conhecer, para fazer projetos e coisas sozinhos, e mesmo que seja para os dois ficarem juntos, mas tem que ser dois indivíduos e não aquela posição siamesa. Ah, eu penso o que eu quero fazer, eu já falo com ele, se eu quero isso ou aquilo, já tem a conexão com ele, aí a pessoa nem sabe o que gosta, o que quer, porque está ali alienado, colado e tal. O segundo ponto nesta questão adolescente do começo na adolescência, é que a pessoa tem um amor muito grande por aquele companheiro de tantos anos de vida. E é verdade, mas não necessariamente aquele é um amor para um novo, sabe, um novo momento, para casar, para ter filhos, para ficar bem juntos, para esse novo momento. Tem que ver, tem que avaliar ali se querem ir para o novo momento ou não. E mesmo eu sinto assim, como é muito intensa essa vida adolescente, a gente constrói muitas coisas, a gente tá em festas, vai e tal, é assim, e tem um afeto, o afeto pode continuar. Eu mesma sinto que tenho amor por muitas pessoas, assim, do passado e da vida adolescente, mas não necessariamente são essas pessoas que me acompanham hoje, no momento de hoje e tal. Então, o afeto pode continuar, mas o sujeito tem que se interrogar se realmente é com essa pessoa que ele quer seguir a vida, ir para frente e tal. E se não for, tem que ter forças para terminar, para romper, para ir para um novo momento, não é? Porque muitos argumentam aqui. Essa sensação, assim, um terceiro ponto é de que, mas o último aniversário, penúltimo, antepenúltimo, ele estava comigo, mas no Natal ele estava. Então, sim, mas para ir para um novo momento, o casal precisa se posicionar numa outra década, numa outra, e que aí são responsabilidades outras, são pontos diferentes, tal. Ou realmente abrir mão disso, e lógico que tem afeto, muitos falam, mas ainda gosto dele, não tem, vai gostar, porque é uma pessoa que esteve muito junto, que compartilhou coisas e tal, não dá para falar assim, não, para sair fora desse relacionamento, deixei de gostar. Não vai. Mas tem que ver, o ponto é o que eu quero para a minha vida, qual este novo momento e essa pessoa está incluída ou não. Mas só dá para fazer isso se a pessoa foi atrás de tratamento, de construção para si, saber quem ela é. Porque se ela não sabe quem é, ela está ali colada no outro e não vai conseguir se diferenciar. E aí fica então assim, ó. Aí fica nessa questão do termina, volta, separa, volta, separa. E isso é muito danoso. Vai formando mágoas, tristeza, um vai se sentindo, não amado. E o segundo ponto é a discussão de Freud, fala uma frase bem bonita, assim. Não é boa de sentir, mas é bonita assim, que o emocional, o aparelho psíquico, ou que seja, a pulsão, ela não deixa de bom grado o objeto. Então a gente se separou, mesmo assim a gente fica lembrando da pessoa. Mas no Natal passado ela me deu tal presente, ela falou isso, no aniversário falou aquilo, na última viagem aquele outro e tal. Então essas lembranças vão acontecer, fazem parte, vai levar um tempo até que a energia psíquica vai sair daquele objeto e vai reinvestir em outro objeto, em outro ser, em outra pessoa. Se o sujeito se esforçar, se o sujeito batalhar, ele vai reinvestir em outro amor, entende? Então isso é muito sério, porque assim, alguns fazem esse diagnóstico, mas eu ainda penso nele, eu sempre volto, mas ok, isso faz parte, porque o aparelho psíquico não deixa de bom grado um objeto, é preciso batalhar para reinvestir energia psíquica em outra, e isso acontece, sei lá, no trabalho, quando eu começo um novo trabalho, eu fico lá, o que eu fazia no outro, numa amizade, numa viagem, a gente faz isso, mas não, isso
Não quer dizer, ah, então por isso eu gosto dele, por isso eu não sei viver sem ele, por isso. Não faça isso, cuidado. É possível viver sem, se você for um ser, um sujeito, um ser separado, um ser que consegue pensar o que gosta, o que faz. Vai pensar sim como foi o passado, como foram as festas e tal, mas tem que ver se a pessoa é o seu projeto de futuro, não é? Então eu sinto isso mais repetitivo, principalmente em relacionamentos que começaram na adolescência, mas não somente. Nós temos também, muitos falam aqui, outros relacionamentos que não conseguiram dar essa virada para um casamento, construção de família e tal, e ficaram lá meio amorfos, mas também não estão dando a virada. E aí, assim, um outro ponto que eu posso falar aqui dentro, e que, bem sério, eu sinto, e se estiver gostando, dê o seu like para que outras pessoas tenham acesso ao vídeo. Essa discussão, assim, existe um movimento feminista de que as mulheres podem tomar iniciativa, podem falar, se posicionar, ganhar o mercado e tal. Mas nesse ponto de relacionamento, eu sinto que elas andam, pelo menos aqui no consultório, nas supervisões que eu dou e tal, muitas vezes acontece delas assim, é um tabu. Não, mas eu não posso falar para o relacionamento crescer, falar em casamento, falar em construção. Ele que tem que falar. E aí, assim, elas ficam esperando aquele, ó, de novo, o príncipe encantado, que ajoelha, que faz e que dá o anel. Muitas vezes, o outro tá ali falando assim, não, acho que ela vai achar isso cafona, eu tô aqui esperando, se ela não se posicionou para tantas coisas e para isso, então a pessoa vai deixando, postergando, e eu já vi coisas muito, muito graves de alguns relacionamentos terminarem, porque não teve o posicionamento e algumas vezes o outro estava lá tentando começar o assunto, falar, mas as pessoas esperam aquela performance de novela, performance de príncipe, né? De ajoelhar, de falar, fazer um momento. E ele lá pensando que ia ser cafona e tal. Bom, a questão assim, eu acho perigoso como analista. Eu acho que, como tudo na vida tem seu timing, um tempo para a gente ficar naquele trabalho, um tempo para a gente se movimentar de um jeito, se a gente fica lá, sei lá, muito tempo na casa dos pais, começa a brigar com os pais, começa a ser uma situação, a gente, né, tem um timing para sair, depois mesmo eu já vi aqui dentro para morar em república, não dá para ficar, muitas vezes a pessoa vai querendo um espaço para si e tal, mas não paga esse preço e tal, mas compensa mais, eu tô pagando menos se eu ficar na República e dividindo, mas aí fica brigando com a amiga, fica fazendo. Então, as coisas têm um tempo para acontecerem, para elaborar. E se a gente ficar mais antenado com isso, mais tranquilos, a gente vai podendo falar de crescimento no relacionamento, independentemente de gênero, se é mulher, homem, qualquer gênero, a gente poder caminhar para frente e não esperar, que já vi muitos relacionamentos terminarem e por não ter esse tipo de conversa mais séria que vai caminhando, que vai se desenvolvendo. Então, este é o ponto de hoje desses relacionamentos que duram por muito tempo e não vão tendo um crescimento. É preciso o posicionamento, e mesmo que seja para a pessoa falar que não quero, vou abrir mão, pagar o preço, o custo de se tratar, de abrir mão daquilo, e muitas falam assim, mas tem tantas coisas boas, ok, ainda bem que tem, porque isso mostra o quanto a pessoa estava bem, tinha coisas legais e tal, mas é o que você quer para o seu futuro, é o que você, como você quer caminhar, a direção que você quer. Se não for, tem que se posicionar, tem que movimentar, senão fica na inércia, na repetição, viram brigas, depois vira mágoa e, me traiu. Mas vocês nem estavam mais tendo relação sexual, vocês estavam com um relacionamento chatíssimo.
mas não justifique. Então, ao invés de ter conversado, discutido, encerrado antes, as pessoas se magoam, brigam, ficam tristes e depois conseguem terminar só ser, assim, destruir o relacionamento, entende? Então, a gente tem que ter mais forças para olhar os problemas, enfrentar, discutir, se posicionar. Isso faz toda a diferença para um relacionamento saudável. Nos encontramos nos próximos vídeos.